TagCast de hoje, vamos receber a escritora e fotógrafa Jane Patrícia, de 26 anos. Formada em letras, Jane se divide entre literatura e a linguística. Em 2020, representando Rondônia, a jovem foi selecionada e teve o conto Gatilhos publicado junto à coletânea Escritas Femininas em Primeira Pessoa. Suas produções fotográficas são retratos individuais e familiares. Recentemente, a artista foi aprovada e integrará o grupo norte-americano de colaboradores do Getty Imagens. Jane, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, eu que agradeço pelo convite, né? Tá sendo a minha primeira experiência com podcast, né? Como eu já falei pra você. E essa introdução que você fez, eu me senti assim por um instante na entrada do programa do Jô, assim, sabe? Quando ele entra e faz aquela apresentação do mini currículo da pessoa. Cara, foi sensacional. Muito obrigada por estar aqui hoje. Valeu. Jane, fala pra gente, como que aconteceu a escolha pro curso de letras? Por que letras? Então, né? Porque letras? Muitos dos meus colegas ali da universidade fizeram meio que por fazer. Pô, não tem outra coisa pra fazer lá. O que eu quero não tá aqui, né? Então eu queria fazer letras em inglês, né? Mas não tinha letras em inglês, infelizmente. Tinha Rolim de Moura, cara, na época. Tinha lá em Porto Velho e em Mato Grosso, na FMT, em Rondonópolis, enfim. Que eu passei uma vez e tem mais. Mas aí acabei fazendo, né? Aquela coisa do vou fazer enquanto não dá pra fazer o que eu quero. Não vou ficar parada. Vou manter aqui em estudo, né? Aprendendo. Então, na época eu fiz o Enem, né, e tem as duas opções. A primeira pedagogia não deu certo, ainda bem, porque eu não tenho um grande humor com crianças. E ainda bem que deu certo para letras, né, que foi um curso que eu me identifiquei mais, é um curso mais maduro, que você aprende mais sobre culturas, né, uma alfabetização dos maiores, né, não tanto dos menores. E que eu me identifiquei mais com as palavras, né, com a cultura no geral. Como que é essa divisão entre literatura e linguística? A gente não descobre no início do curso, tá? Tipo assim, é quando você tá lá na metade do curso que você vê uma infusão muito grande, porque cada professor ele vai defender assim fortemente a sua vertente. Né? Professores como a Rosana, ela defende ali a literatura brasileira, a poesia brasileira, e você vê que você vai ter que seguir um caminho, ou daquele da literatura, ou da Marisa, o Josias com a linguística, né? Então você começa a se tocar que você tem que seguir um caminho que você pensa, como assim? Eu estou fazendo um curso, se você é professor de português, né? Enfim, você não pensa que você tem dois caminhos a seguir. Então você desperta e descobre que você tem ali mesmo dentro do curso, né? Antes de fazer o curso, você tem que escolher que curso, depois ali dentro mesmo tem que fazer outra escolha, né? Aquela coisa de escolhas diárias que a gente faz na nossa vida. E como foi pra você decidir entre a literatura e a linguística? No começo, eu tava bem decidida. Eu falei, não, eu vou pra linguística, porque eu não quero ficar teorizando sobre arte, sobre cultura, sobre textos poéticos, textos de história, de romance. Eu não quero fazer isso porque eu tinha a literatura como algo para o bel prazer, né? Eu vou aqui pensar sobre arte e cultura, vou me deleitar num texto literário, numa poesia, ficar pensando ali em rima. E não queria... Eu tinha feito essa escolha, né? Falando assim de escolhas, eu tinha feito essa escolha que não queria teorizar sobre isso. Falei, então eu vou pra linguística. Eu vou racionalizar as coisas, né? Dentro da linguística. E daí eu fiz essa decisão de ir pra linguística. Até então a minha monografia ela é sobre o estudo dos neologismos, que a gente estuda essas palavras que a gente cria no nosso dia a dia e também quando a gente acolhe os estrangeirismos para nossa língua. Muito Guimarães Rosa. Muito Guimarães Rosa, muito em voga aí, todo mundo tweetando, deletando, pegando as palavras e transformando no nosso vocabulário brasileiro português. E eu fiz essa escolha, eu falei, vou racionalizar aqui porque é algo que eu consigo racionalizar mais. Tipo, eu sei que isso aqui é uma função sintática, eu sei que isso aqui é uma função linguística e assim sucessivamente. Coisa que na literatura é mais subjetivo. Você tem muitas questões pra julgar e pra questionar e pra criticar e pensar dentro do texto. E como você chega então na literatura e consegue a produção do conto? Aí é que é engraçado, né? Porque eu falei, não, pra linguística aqui racionalizar as coisas, daí eu vou devagar
Então ele sobre a minha existência, né? Eu tava revendo um vídeo lá sobre o dia 20 de novembro da consciência negra, que a frase que eu falo dentro do vídeo é pensar a existência, né? Pensar a nossa existência enquanto seres humanos de cores diferentes e de decisões diferentes que a gente toma na nossa vida. Eu não sabia até então que o que eu escrevia, o que eu produzia nas minhas viagens, ou o que eu refletia sobre a minha própria vida ali no dia a dia mesmo, era, de fato, algo literário. Algo a se considerar literário. Porque a gente não quer se comparar a grandes escritores, né? Tipo, a gente vai lá e estuda 4 anos Machado de Assis e fala, não, agora eu vou virar escritor. Você fala, pô, peraí, há níveis, né? A história, há contextos diferentes. Não que não seja possível, mas que há caminhos diferentes. E daí a gente não, né? Eu, né, não acreditando muito nesse potencial, mas ainda assim, vendo que aquilo é uma possibilidade, que aquilo também é possível de contar, né? Assim, o que a gente faz, seja um artesanato feito à mão, seja uma música que a gente compõe, seja frases que a gente escreve ali, coisas que saem de dentro da gente, tudo que a gente cria é tido como arte, como coisa que a gente criou, né? Que antes não existia e que agora passe a existir, pensando nessa existência. E como cai a proposta do conto pra você? E essa publicação? As perguntas que você tinha feito eram diferentes. Não é com roteiro! Você tinha feito perguntas diferentes. Tá diferente. Ai, tá bom, vamos lá. O processo do conto, como você soube, como foi o preparo dele? Eu não sabia que o que eu escrevi ia ser publicado. Eu não sabia que o que eu escrevi ia participar de um concurso literário para um chamamento de nível nacional. Né? Então, vamos para o momento, para aquele momento presente. O contexto era esse. Eu não sabia que teria esse resultado, essa consequência. A gente não sabe do futuro, né? A gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe do porvir. Era dia 25 de fevereiro de 2020. Tá aqui o primeiro, né? A primeira íntegra. O esboço. Exatamente. Terça-feira, eu estava em São Paulo, não estava na nossa nacionalidade vilinense, que eu, até antes disso, eu tinha apenas textos de amigos que eu tinha recém ido para São Paulo, eu ia morar lá. Eu tinha feito planos, projetos, sonhos, né? Eu me preparei psicologicamente e financeiramente para ficar lá durante o ano. Tinha contrato de trabalho, enfim, mas a pandemia veio e mudou as rotas. Mas era fevereiro e eu tinha recém participado de um evento Descende Brasil. Não sei se você conhece. É um evento de um grande ajuntamento entre igrejas, entre pessoas cristãs que vão para um grande fervor, para redescobrir e reacender as suas chamas de missões. Né? Eu até então não queria ir, mas acabou acontecendo de eu estar naquele evento. E logo depois desse evento, eu me senti saudosista com a minha família, porque eu tava lá desde o final do ano. Isso, tava lá desde o final do ano, e daí bateu saudades, o meu pai é falecido. E mesmo assim, mesmo vivendo grandes emoções e pequenas emoções, eu sempre paro para refletir sobre as coisas que aconteceram na minha vida. O título veio depois da escrita, e o comentário que eu fiz sobre a iluminação tem muito a ver com esse conto. Porque o contexto dele também era diferente, era diverso. Eu estava em penumbra, completa penumbra. Tava tudo no escuro, no apartamento. Eu tinha dormido praticamente o dia inteiro. E daí eu comecei a pensar na minha situação ali que eu estava. Né? Eu tava sozinha, eu tava morando sozinha no apartamento. E daí eu comecei a lembrar da minha família, do meu pai. E comecei a cogitar a diferenciação entre memória e lembrança. Nesse primeiro texto, nessa primeira escrita, eu não lapidei, eu não fiz grandes reparos, eu pensei grandes coisas fantásticas, eu apenas expus o que eu estava sentindo, né? Que era, o que é lembrança?
o que é memória? Vou questionar isso e quem for ler, por favor, não me julgue, né? Você leu, né? Li, Você achei leu bem incrível. pouco? Muito poético. Ela achou poético. Já eu achei que foi arrotei aqui. Foi mais ou menos isso. Porque eu não tinha essa consciência do que viria depois, do que ele viria a ser, né? Depois assim publicado. Então foi isso, né? Aquela coisa de não pensar na consequência do que a gente faz, seja ela boa ou não. Nesse caso foi uma consequência boa. Hoje eu vejo como dias de glória, né? Eu tô falando de uma produção que eu consegui criar e olha o resultado que veio, né? Já participei de entrevistas, agora tô aqui com podcast. Então aquela coisa do fazer, né? Outro dia eu me convidei pra ir no almoço na casa de um amigo meu. Eu falei, posso ficar aqui em casa, domingão, esperando alguma coisa acontecer? É muito provável que não vai acontecer. Quiser que as coisas aconteçam, a gente tem que correr atrás. Sim. E foi. E aí, como você soube desse edital e quais eram as características para participar? O edital chegou pra mim por meio da minha amiga maravilhosa, Lívia Fernandes. A anterior da anterior Nossa, entrevistada aqui do Bragcast. Maior parte das coisas que eu escrevo, eu compartilho com algumas pessoas. Familiares e também amigos. Principalmente da academia, porque eles têm esse olhar mais crítico, né? Esse olhar técnico e criativo sobre produções. A Lívia é uma delas. E ela me mandou o link do chamamento literário que estava acontecendo. Eu ainda estava lá em São Paulo, passando por uma situação de ansiedade. Porque eu sou canceriana. Isso porque eu tava em penumbra, eu tava triste. Eu sou canceriana. E ela falou, Jane, aqui um concurso pra você. Aí eu falei, legal, né? Um concurso, bora participar, camaradagem. Ela, não, Jane, é para você. Aí eu falei, não, vou entrar, vou saber porque que ela tá insistindo que é pra mim, especificamente. E entrei dentro do link e dizia que era um chamamento literário e que para participar deviam ser mulheres, pretas ou indígenas e LGBTQIA+. Ou seja, eu vi que ali era também uma espécie de bolha, né? Era uma tribo. Era esse ajuntamento de pessoas que poderiam formar e fazer parte dessa coletânea de contos. E daí eu fiquei muito feliz. Falei, pô, chegou a minha hora! É a minha vez! A minha voz preta de milena vai ser ouvida, né? Quem sou eu na multidão? E depois, quem sou eu na multidão? Tem ali uma chance. Só que, ainda assim, um pouco... não muito... sabendo que seria totalmente capaz. Porque eu vi que era um chamamento literário de nível nacional. E pô, a gente sabe que tem muita gente aí, né? Quando a gente... Esse é o problema de pensar. Quando a gente começa a pensar na situação, a gente não faz e começa a dar medo. Começa a dar medo, a gente começa a se comparar, começa a ter vergonha, começa a não acreditar na nossa capacidade, né? Foi o que aconteceu. Mas eu não deixei me abater por isso. Né? A Lívia sabia que eu tinha esse texto que eu tinha mandado pra ela, mandei pra Eneli, pra Celi, né? Inclusive a Eneli, uma amiga muito próxima, ela falou, nossa, Jane, como você consegue colocar em palavras os seus sentimentos, né? Esses medos e sentimentos. Às vezes a gente não consegue, a gente só chora ou se cala, né? Emudece. E colocar isso em escrita, ou em dança, ou em música... É conflituoso, muito. Mas que palavra bonita. Sim, sim. Eu tiro isso pelas minhas produções jornalísticas, principalmente aquelas que são pedido de ajudas ou ação social em geral, em que eu preciso muito que aquele texto tenha um resultado na vida daquela pessoa. Então, são horas, nem que eu tenha que deixar aquele texto dormindo de um dia pro outro, mas ele tem que ser significativo pra quem lê e falar, não, pera, eu preciso ajudar, eu preciso atingir aquela pessoa. Exatamente. É o trabalho do poeta, né, em si. Que lindo. Exatamente. Aquela coisa que você tá sentindo, mas e que ao mesmo tempo outras pessoas também podem estar sentindo. Né? Eu acho que a arte é esse ponto em que você sente e alcança outras pessoas que também estão sentindo. Né? Seja por meio do jornalístico, da fotografia, né? E outras artes aí, enfim. E ela me mandou o
texto era um pouquinho maior, só que como eu não tava com muita capacidade pra estender ele, pra caber em todos os caracteres que pediam, eu resolvi suprimir. Eu tornei ele numa mini crônica. E mandei. Não falei pra ninguém que tava acontecendo, né? Aquela coisa do medo, que nem concurso, né? Você não fica falando muito que tá participando de concurso quando você tá estudando, né? Medão de não passar, menino. Você fica quietinho. A hora que passou, aí você só dá tchau pros amigos. Tô indo, passei no concurso. Sim. Aquela coisa, foi o que aconteceu. Eu falei, o quê? Coisa de São Paulo de fora? Vai que é balela. Só vou falar quando o livro estiver na minha mão. E dito e feito, depois de todo o processo de curadoria da Maitê Freitas, da editora da Lituras, que teve um cuidado assim excepcional com as escritoras, lendo os prefácios, a Maitê diz que ela recebeu durante o chamamento, que foi de 30 dias, 204 textos. Uau! De 204 mulheres. Imagina, pretas, indígenas, LGBTQIA+, A força que deve várias ter esses classes. textos. Não, eu fui olhar as bios das meninas, eu me sinto a menininha lá que apenas tem uma graduação, doutora, viajou o mundo todo, aí eu falei, mas eu tô aqui junto, né? Faço parte. Isso que é legal de coletânea, em que várias vozes participam. E só depois no final que eu falei, gente, tem um conto publicado. Como que você escolheu esse conto? Por que esse conto pra coletânea? Eu achei que era o mais poético. Os outros são mais diários de bordo. Eu acho que diários são bem interessantes, porque você coloca vários detalhes de situações adversas, né? Você geralmente não coloca só, acordei, levantei, dormi, fui e voltei. Né? Você coloca situações que aconteceram ali adversas, né? Tropiquei, bati, conheci gente louca, né? Essas situações que a gente geralmente coloca em diários, pra marcar mesmo. E esse era o mais poético, foi o mais reflexivo também, dentro ainda do que pediu o edital. Pediam textos autobiográficos, que fossem ou reflexivos, ou de militância, né? Ou que falassem de pretitudes, da situação indígena, ou seja, também não era tão livre. Tinha alguns requisitos a seguir dentro do edital. Bacana. Como que é o seu processo criativo? Você não tinha feito essa pergunta, você tá inventando coisa. Não tô! Essa é a ideia. É algo livre, vamos lá. Vamos. Como que acontece as suas produções? Tem papel e tem caneta. Ou lápis. Geralmente eu tô escrevendo muito mais com lápis. Não porque eu posso apagar, eu não apago. O que eu escrevo eu não rabisco, eu não apago. Se foi colocado ali é por algum motivo. Eu acredito nisso. E nem tem coisas que eu apago. Olhando assim, vai. Geralmente é quando eu estou sozinha. A gente teve não sei se teve outros, que talvez eu pude estar desligada, mas eu tive um primeiro encontro online com as outras escritoras, que foi pelo Google Meet. Foi mês passado, mês de julho, dia 25, no dia do escritor, se eu não me engano, em que estavam ali as que puderam, e foi organizado pelo Camujeira Literário, uma das escritoras, que ela tem uma página no Instagram, é um clube literário. Todo mês elas leem um livro, e teve o mês de julho que foi escolhido esse livro que ela participou, e as outras escritoras também, né? Foi sobre esse livro. E daí cada uma foi falando como é o seu processo de escrita, o que aconteceu quando você recebeu o edital, e depois o que aconteceu, todas as situações parecidas com o que você estava me perguntando. E eu descobri que geralmente é quando eu tô sozinha que eu consigo escrever em lugar tanto aberto quanto fechado, mas eu tenho que ter passado por algum pico de emoção. Seja ele triste ou muito feliz. Eu não escrevo geralmente no momento, um pouco depois, mas eu tenho que ter passado por essa situação. Eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim, um livro famosíssimo que estourou, do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Maravilhoso. Já ouvi falar. Top, é a segunda vez que eu tô lendo. Que, entre várias coisas, ele fala um pouquinho sobre o porquê da gente colocar as nossas coisas no mundo.
o porquê da gente trazer o que tá acontecendo aqui dentro. Isso é muito interessante, porque daí é onde surge compositores como a Lívia, né? A Lívia tem muitas músicas, Sim. né? É daí que surgem os escritores, né? Por mais que, quando se fala em autobiográfico, a gente fala a verdade pura, né? Nua e crua. Mas nem sempre. Sempre a gente vai ter que pensar até onde aquilo é verdade, até onde aquilo não é verdade. Boa parte do que eu escrevo, dentro desses meus picos de emoção, tem muito mais sobre angústias e tristezas. Ele fala sobre Charles Bukowski, que foi, hoje em dia, um grande poeta, mas o cara foi fez de tudo na vida. Muitos amores, bebeu muito, ele se sentia, ele fazia muitas coisas, e bem no finalzinho ele falava assim, e nos seus piores dias ele era poeta, né? Aí a gente pensa, nossa, velho, tipo, Piores. da sarjeta, da tristeza, da solidão, do choro, da miséria, ele tirou as poesias. Sim, era sobre isso que ele escrevia. Sobre as misérias e sobre as mazelas humanas. Coisa que tá em cada um, coisa que todo mundo sente. Mas o que a gente quer expor, só o bonito, só o belo, só o que motiva, só o que inspira. Agora sim eu lembrei o que tava no Mark Manson, que é sobre isso, sobre o Charles Bukowski. Que é sobre essas situações adversas e prioritariamente sobre as tristezas e solidão que a gente escreve. Porque nesses momentos a gente tem as maiores viradas de chave. Pô, se você tá triste, por que você tá triste? Você tem que sondar aquela tristeza. A gente não para muito pra pensar na felicidade. Porque as felicidades espontâneas, pô, tem um celular, tô feliz, a gente sabe. É espontânea, é direto. Agora, você sondar, fazer o caminho reverso de uma tristeza, de uma angústia, é muito mais reflexivo e traz, a meu ver, muito mais trajetória, muito mais caminho, muito mais pano pra língua, assim, pra você falar. Isso me lembra muito um poeta que escrevia sobre necrofilia, sobre vermes, eu esqueço o nome dele. Poeta. É de um movimento que é pessimista, um movimento pessimista, e ele transformava aquilo em arte. E há uns poemas pesados que você fala, meu Deus, ele fala de vermes mesmo, um cadáver. Esqueci o nome dele. Teve um brasileiro que É um falava. brasileiro. Eu Gregório esqueço de o nome Matos? dele. Será? Acho Ele era que bem é. pessimista, Sim. Gregório de Matos. Muito É ele mesmo. Muito e ele pessimista. falava, ele tinha uma linguagem pesada que você lhe fala, não, isso não é poema. Ele é falava assustador. sobre o sagrado e profano também dentro do barroco, que você fala, ai meu Deus. Sim, ele é muito pesado. E aquilo é uma arte hoje, a gente estuda sobre isso e fala, caramba, não, arte não é só as florezinhas do Drummond ou as pedras no caminho. Tem muito mais. Mas sobre os seus trabalhos, já existem, ou quantos que você tem já escritos? Tem projetos de publicação? Como que anda? Eu tenho essa crônica publicada. E tenho também um outro texto que eu relembrei, não sabia. Aquela coisa, olha, a gente faz tanta coisa quando tá na academia que não relembra. Eu fui lá no Virliana Unir e tem tanta coisa lá feita. Eu marquei você, que foi uma dança que eu fiz esse dia. Apresentação. Dancei eu, mais o Robério e umas outras meninas lá de pedagogia também. A gente pintou, assim, com branco, fez uma pintura, assim, africana bem legal. E eu tenho também um outro texto publicado, só que ele tá online, que chama Ser Preto é Ruim, que é o texto que eu performatizei, que eu te marquei. Vídeo, Que eu eu tô assisti. toda, né, vestida, ele eu vou tirando, eu vou lendo ele falando sobre ele. Esses são os que estão já no mundo, digamos assim, publicados. Sim. Ainda não publicados, tem o meu diário de bordo, que é esse daqui, Teatro Municipal de São Paulo. Eu comprei, aqui tem muitas histórias, vocês gostam de história? Adoro Tem muitas histórias. histórias aqui. Eu falo sobre pessoas, sobre momentos, sobre vistas, gente que escreve, manda mensagem, poemas de gente que eu encontrei no busão, muito legal. Eu apelido as pessoas. Gente. E é muito legal, é muito legal. E esse é o maiorzinho que eu tenho. Os outros são mais flashes, coisas que eu vou tirando de documentários ou de músicas mesmo, faço reflexão sobre, parafraseando. E o mais lindo, que é o que eu tenho muito anseio de que se torne algo assim pro mundo, que eu quero que muitos vejam, é esse aqui, que são tipo colagens, né, que você olhou aqui. Vou falar o contexto em que aconteceu essa obra-prima. Trato de obra-prima porque foi feito à mão, foi tudo feito à mão. Então,
É arte, artesanato, tudo que é feito à mão. Eu estava um belo dia no Mirante de São Paulo, num domingo é muito movimentado, lá próximo da Paulista. Eu tinha ido pra lá com outro objetivo, não era pegar escritas e frases e pensamentos das pessoas. Eu tinha ido pra lá, acho que era pra vender handlettering. Ah, handlettering, o que é handlettering? As letrinhas. As letrinhas. Handlettering são letras desenhadas. É uma arte também, né? Também. Geralmente ela é usada mais onde? Murais. 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 Tem a Joyce que faz, a Bru Mariarte que faz. Ah, faz desenho também. Desenhos. Gente, olha a riqueza Faz. desse caderninho. Aqui é um alfabeto, né, Ai, que desenhado. lindo, olha. Handlettering. Maravilhoso. Eu tava lá pra fazer handlettering, escrever bilhetinhos e tá, né, distribuindo arte dessa forma. Aí, como eu tava com essas sacolas já lá, eu falei, vou dar motivo para. E fui. Tava com meu conjunto de canetas e lápis. Aqui estão suas canetas. Não estão os lápis, mas eu também ando com um conjunto de canetas. Gente. Levei e eu abordava. Aqui tem muitos, mano. Aqui. Eu falei em base de 40 pra você, mas acho que deve ter mais. Porque cada um é um. Eles são lindos. De 2019. E todo etiquetado, organizado, olha. Que maravilhoso. Pode contar a história. E aí eu vou dar motivo para isso. Aham. Abordava as pessoas, me apresentava assim, muito ligeiramente. Meu nome é Jenny Patrícia, sou de Vilhena, Rondônia, não é Roraima, fica perto do Acre, tá? Pra diferenciar. Eu tô aqui vivendo meu sonho americano em São Paulo e gostaria que você deixasse umas palavras, né? Pode ser uma música que você gosta, o momento que você tá passando, o desejo para o futuro, né? Coisa ali, 10 segundinhos, já falava com a pessoa, entregava esse pedaço de papel com um lápis. E eu fiquei ali, acho que mais de uma hora. Porque eu entregava pras pessoas, né? Era rodízio, tipo, chegava e saía gente o tempo todo. Eu tava ali cuidando dos meus lápis de aquarela, cuidando das minhas canetas, né? Aquele trabalho de entrega, pega, agradece, né? Gente que quer tirar foto, gente fala, legal você, velho. O paulista é predisposto a participar. Ainda mais naquele local, menina. Ainda Gente. mais naquele local. É que nem se eu for pra uma praia, todo mundo ali disposto a mostrar o corpo, a curtir mesmo e ver o que vai dar. No Mirante era essa mesma situação, num domingo. Era como você vai pra praça. Tá todo mundo ali curtindo, tomando uma e tal, curtindo sua família, ou individualmente mesmo. E era essa situação. E as pessoas se colocaram como muito dispostas. Eu vi ali que tinha gente que tava estudando, gente que trabalhava. Tem uma pessoa que colocou ali que tava desesperado com a vida. Pô, já tenho 5 graduação e tô aqui trabalhando na recepção do lugar, não sei o quê. Tinha gente que era a Med, a Bibi. O cara não era do Brasil, ele tava ali. Tem muito, né, gente que não é brasileira, que tá por aí. Sim, e de tudo. Lugar perfeito para um primeiro encontro com a pessoa pela qual me apaixonei. E tem de tudo. Eu separei por pessoas que fazem dedicatórias a São Paulo. Porque tem muito amor e devoção por São Paulo. Ou você ama ou você odeia. É assim. E geralmente os dois sentimentos, né, por São Paulo as pessoas têm. Tem histórias de amor, pessoas que estavam ali apaixonadíssimas. Tem pessoas, até bastante pessoas que desejaram felicidades pra mim na minha trajetória. E que escreveram meu nome como Jane, né, igual do Tarzan, Jane, né? Eu falava, é Jane. A pessoa, eu não soletrava, a pessoa simplesmente interpretava que era Jane como a do Tarzan. E, amém. Eu no lugar colocaria D-H-I-E. Jane. Recebo! Olha, tem um significado. Meu nome é Jane. E ser nascido dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, com certeza tem significado. Olha, espere próximos capítulos. Ai, esperamos uma revolução. Aguardem. Textos motivacionais, pensamento do dia, maravilhosos. A beleza é encontrada nos mínimos detalhes do dia a dia. A natureza floresce conforme a gente cresce. Isso é poema. Olha, assinado por Bocó. Bocó, sério, uma letra linda. Que maravilhoso. Com azul. Entendeu? Isso é muito lindo. Isso é tempo dedicado à pessoa que parou um tempinho pra refletir. Pra escrever numa grande capital.
Caramba! Não é? Sim. Tem que dar valor. Textos reflexivos, resumo do dia, da vida. A gente tava lá, né? Pô, minha vida não tá como eu queria, mas eu vou continuar lutando. Ó, seguir, por vezes, é abrir mão do que você carregou por muito tempo. A crença na memória não é uma chuva. Não é uma chuva para todos. Estica um pouco mais a pele. Porque curtir pessoas verão. Curtir pessoas, não entendi. Depois a gente faz uma Louco na análise. problematização. Quis que você fosse minha âncora, mas lembrei que nasci pra ser sereia e não navio. Meu Deus. Pense grande. E tem gente que tem letra muito bonita, outras também nem tanto. Mas se dispuseram. Sim. Amasse. Não somos apenas superfície. Nossas profundezas existe. Um mar de possibilidades. Eu não sei onde eu li, mas quando se fala em mar ou em universo, esses dois extremos, a gente percebe que cada ser humano é único. E mesmo sendo tão pequenos como um grão de areia, a gente é um mar de possibilidades, ainda assim. Né? São tantos neurônios, são tantas células, são tantas coisas que compõem a gente. Tudo isso vibrando para você ser feliz ou ser triste, ou nos dois caminhos, é muito lindo de pensar isso. Né? Em toda essa nossa capacidade. Dessas escritas, tem alguma que sim que te tocou muito, que é a sua queridinha? Tem, mas eu não vou achar aqui agora. Ah, mas você pode resumir do que ela fala. Vai que é alguma história de amor. Tem. E tem gente que desenhou. Olha que coisa mais linda. Ah, aquele Steve, não é? É? Steve Universe. Ah, É o Steve a Universe, galera cara. que curte os desenhos. Maravilhoso, olha isso, gente. Muito criativo. Não achou? Tem um outro que é uma pessoa que eu penso sobre verdadeiras amizades. Que nem sempre, necessariamente, vai ser aquela que te acompanha e que tá contigo todos os dias. Mas também aquela que torce por você e pela sua felicidade. Tem um texto de uma pessoa que ela desejou, assim, muito profundamente pela minha alegria, pela minha felicidade na minha caminhada enquanto eu estava ali. Foi muito bonito, né? E depois, quando eu peguei, a pessoa ainda pegou nas minhas mãos assim, sabe? Pegou nas minhas mãos, e olhou nos meus olhos e falou: eu te desejo toda a sorte do mundo. Porque eu queria ter a coragem que você tá tendo. Eu queria ter a vontade que você tá tendo, a motivação que você tá tendo nesse momento. Né? Então, isso foi muito especial. Né? Isso é uma coisa assim que mãe faz com a gente, né? Que pai faz com a gente. É uma coisa muito Bem íntima. próximo. Exatamente. Né? Então, independente de ser apenas amigos ou familiares, mas pessoas também de fora, que se compadecem e que sentem empatia pelo outro, né? Aquela coisa do santo bateu. Tipo assim. Você tem ideia de como você quer organizar esse projeto de livro? Eu quero que ele tenha muito essa cara que ele tá aqui, sabe? Mais artesanal. Mais artesanal. Tenha essa proposta, né? Não quero, tipo, simplesmente um livro convencional ali, formato normal, papel pardo ou branco mesmo. Eu quero que ele tenha muito parecido essa proposta. Que ele tá aqui pra chegar o mais próximo do real, do que aconteceu. Né? E, é claro, trazer um prefácio que vai explicar, que eu tô explicando aqui pra você essa situação de como foi nessa produção. Exatamente. Querendo ou não, vai se assemelhar um pouco com um diário de bordo, né? Porque você vai descrever essa experiência e depois fazer essas colagens. Exatamente. Nossa, vai ficar maravilhoso. E isso sobre livros convencionais me lembra muito o Rodrigo. Você chegou a ver o produto dele, o livro final? É um livro com a capa rosa. É? Sim, não é convencional, porque geralmente esses livros mais voltados pra teoria é aquela cor mais séria, mais sisudo. Não, o dele é rosa, tem umas carinhas simbolizando a travestilidade. É maravilhoso. Ele foge do convencional. Colorido. Sim. Agora voltando, vamos lá. Como que a fotografia entrou na sua vida? Já que você estava dividido entre a linguística e a literatura entrou com tudo, e a fotografia? Assim, eu terminei o ensino médio em 2013, aí eu fui fazer a faculdade,
E também, minha mãe me enfiava em tudo quanto é curso que tinha. Na rede básica, em tudo da vida. No caso, era Sesc, Senac, na verdade era Senac. E esse foi um dos cursos que eu entrei também. Além de curso de miçanga, curso de vagonite, toda aquela coisa que tinha, a mãe enfiava dentro pra fazer. Maravilhosa. Sim, né? Não perdi nenhum. Curso que você vai lá com 1 quilo de alimento e participa. Teve de tudo. Bons tempos. Bons tempos. E esse fotografia foi um deles. Fiz lá no Senac em 2013. Foi o primeiro curso de fotografia que teve na cidade gratuito, porque teve outras edições, mas que foram pagos. E foi muito bom. Logo em seguida, quando eu terminei o curso, foi de 6 meses. Logo em seguida, quando eu terminei, eu ganhei a câmera da minha mãe. Porque ela sempre incentivou a gente a seguir coisas que a gente queria, mesmo que fosse naquele momento, né? Ela já comprou um teclado pro meu irmão que queria ser músico, já comprou um violão pra minha sobrinha que queria aprender violão também. Então, toda a oportunidade que ela ela disse que sempre queria ter um artista na família. E ela falou, eu quero ter um artista na família, não sei de onde ela tirei isso. Mas ela queria isso, né? Ela sempre também investiu e motivou a gente a estudar. Porque ela teve, né, infância difícil, né? Enfim. Então, tudo que ela via, assim, pro meio da educação e da cultura, ela sempre incentiva ainda a gente. Ela me deu a câmera e a partir de então já comecei a fazer retratos ali da família. Algumas pessoas, né, a minha irmã sempre me indicava para as colegas dela, também já ia fazendo foto das amigas dela, né? E fui trilhando esse caminho dos retratos individuais, de mulheres, de adolescentes, de moças, e fui indo. Até que eu comecei a agregar isso também às minhas viagens, né? Que daí eu fui abrindo o campo apenas de sair de apenas retratos individuais de moças e fui para uma foto mais jornalística, uma coisa ali mais urbana, né? Nesse sentido. Você lembra qual que foi a câmera que ela te deu? Ou você ainda tem? Tem. É a minha bebezinha T5i. Ah, da Canon? Da Canon. Nossa. E aí Como que acontece o processo criativo das suas fotos? Como que é essa captação? Não é rápido. Não é rápido. Porque embora a câmera seja de disparo rápido, né? O foco automático, né? Enfim, tem toda essa rapidez que a tecnologia traz pra gente. Mas eu espero até o melhor momento. E esse melhor momento, ele pode variar, né? Como é esse melhor momento? Depende do que eu estou fotografando. Se eu estou fazendo um ensaio individual, eu, particularmente, gosto de fotos espontâneas, fotos de gargalhada, fotos em que alguém tá fazendo um carão, uma coisa séria. Mas geralmente é uma foto mais espontânea, mais risonha mesmo. Agora, se algo ali mais urbano, uma situação que tá acontecendo, uma muvuca de gente, ou uma situação de tristeza, um catador de rua, não sei o que lá e tal, vai ter essa outra expressão, né? Uma perna que passa pra lá, um braço, ou, né? Não vai ser aquela que tá com o olho fechado, ou que tá com a boca muito aberta. Talvez essa seja a foto, mas não necessariamente sempre. Já teve algum material divulgado na grande imprensa ou em algum outro trabalho? Ainda não. Não? Como você divulga os seus trabalhos? Quantos você já tem produzido? Eu tenho, minhas fotografias estão publicadas lá no meu perfil do Instagram, Fares Fotografia, né? E lá eu publiquei, não todas as coisas que eu fiz, porque como tem várias fotos particulares, né? De clientes particulares, eu não publiquei, né? Então não estão todas lá. Mas tem algumas que eu tenho feito aqui em Vilhena e outras pra fora também. No seu perfil, a gente estava pesquisando quando a gente selecionou para a entrevista que você se define no Instagram como Preta Crespa. Como é esse processo de se descobrir uma mulher negra? Se descobrir uma mulher negra. A gente se descobre e vai se descobrindo um pouquinho cada dia. Mais e mais. Lutas diárias com cabelo. Tem. Isso acontece, check. Como me descobrir preta? Eu, quando era criança... Porque, assim, eu tenho mais 3 irmãos, somos 4, e o meu pai é preto, meus outros irmãos são brancos. Ou seja, dos meus outros irmãos eu sou irmã por parte de mãe, por parte de pai sou eu. E apenas eu puxei meu pai, ou seja, só sou eu preta na família toda. Não tem outras pessoas pretas. E
eu não me considerava legal e muito aceita. E eu pedia pra minha mãe. E eu mostrava, né? Eu falava, mãe, não sou preta não. Eu mostrava assim a parte de dentro dos braços, a palma da mão, a parte de dentro dos pés, né? A barriga assim onde não pega sol, né? Eu falava, não sou preta não. E eu nem sempre fui escura, né? Eu sempre fui assim. Mas eu não via aquilo como legal, porque não era iguais aos outros. Né? Aquela coisa de se comparar. Eu não era igual aos outros. E eu pedi pra minha mãe uma tinta bem branquinha pra pintar eu e o pai. Porque eu não queria ser daquela cor que eu tinha. Passei por processo de alisamento do cabelo. Tive cabelo alisado durante 5 ou 6 anos. Foi um tempasso. E eu vejo que isso alterou o meu folículo capilar, porque o meu cabelo era de um outro jeito. E alisamento durante muito tempo mudou a estrutura do meu cabelo. Hoje ele tá um 4A, né? 3B 4A. Muda aí. Ou seja, são coisas que ficam e que mudam. São processos que mudam a gente. Eu acredito na constante mudança, né? Sim, eu acredito na constante mudança. Mas essa foi a que mais me marcou. Eu, depois de passar pelo alisamento, eu tava até na faculdade. Comecei em 2013, 2014, foi em 2015. Depois de conhecer todo esse universo que é uma universidade pública, você encontra muita gente ali que tá se encontrando, que tá se desconhecendo, se conhecendo, se descobrindo, e tá testando, tá fazendo, tá indo, tá acontecendo. Você se sente motivado a testar e conhecer também um pouco mais sobre si. Né, ali na universidade, eu via muitas mulheres pretas, negras, que estavam com seus cabelos, cabeça raspada e cabelo de um jeito e de outro. Né? E eu não era nem uma coisa nem outra. Eu era uma preta com cabelo alisado. Né? Eu não era nem uma preta com meu black afro assumido. E também não era lisa porque aquele liso não era meu, propriamente dito. Sim. Né? Eu falei, também vou testar. Também vou ver o que tem aqui dentro desse cabelo que tá nascendo, que eu aliso nele sempre. Vamos ver ele de novo como é que ele é. E decidi cortar o meu cabelo. Né? Eu vejo que o grande marco da minha descoberta como mulher preta foi quando eu resolvi assumir meu cabelo natural, como ele é. Mesmo depois de passar esse alisamento e mudar a estrutura do cabelo mesmo. E passei, cortei o cabelo Joãozinho bem curtinho mesmo. Foi um choque, foi um baque, porque você tá acostumada com uma imagem, né? Preta Patrícia lá, de cabelo lisinho. É Patrícia mesmo, né? Preta Patrícia, que é Jane Patrícia. E você se vê de uma forma, depois você se vê de outra forma. No início foi chocante. Mas agora, com essas constantes mudanças, eu sinto até uma necessidade de estar mudando meio que de 6 em 6 meses. Redescobrimento, né? Sim, menina, eu já não quero mais apenas esse cabelo. Eu quero sem cabelo, eu quero outro cabelo, eu quero cabelo vermelho, eu quero cabelo médio, eu quero cabelo de todos os tipos. Né? Porque não só também o cabelo me define como mulher preta. Então, o cabelo tem muito a ver. Né? Assim, pra mim, o cabelo tem muito a ver. Faz parte desse processo de descobrimento como mulher preta. Pra mulher em si, o cabelo representa essa feminilidade, né? Exatamente. Um assunto espinhoso, digamos. Dentro desse período de descobrimento, até mesmo de negação do seu eu, houve algum episódio de racismo enfrentado? Sim. Essa pergunta você fez. Tá muito presa nessa entrevista anterior. Relaxa. Você não tá entendendo. Eu falei, não, já sei o que ela vai perguntar, eu já tenho a resposta pronta. Mas eu disse, essa prévia é pra te conhecer e escrever um currículo. Certo. Essa é a resposta. Teve, menina, teve. O pior é que foi com de dentro. Foi dentro de casa. Né? Porque, como eu disse, eu era a única preta, os outros eram brancos, e eu, como a diferente, eu era a que sofria as palavras de negação, as palavras ali contra, sobre a minha condição. Ou seja, quando eu brigava com os meus sobrinhos, mas também, né, eu brigava porque eu era tia, eu era mais velha, eles tinham que me respeitar. Quando eu tava lá pedindo pra me ajudar, por favor, a limpar a casa, catar tapete do chão, eles não queriam, se rebeldiavam contra a minha pessoa, que estava ali querendo uma autoridade, né, por ser tia mais velha nem toda, a gente tinha 3 anos de diferença só. Mas tia, eu era tia, pô! Pra você ter noção, a gente não tinha tanta diferença de idade, que quando eles eram menores,
eles me chamavam de tia, por respeito, né? Eu falava, que tia, rapaz? Me chama de Pátio, Patrícia. Eu só tinha, mas não precisa me chamar de tia. Aí hoje que eu quero que eles me chamem de tia, não me chama. Não pede benção. É muito difícil acontecer. Mas a gente tenta. E houve, né? Hoje eu vejo assim com mais tranquilidade, porque passou. Foi uma época que hoje eu tenho que contar. Consigo alcançar pessoas que também passaram com isso, né? Eu acredito que quando a gente passa por esses caminhos é pra gente entender que houve motivos, houve como parte de um processo a ser passado. Então, sim, quando brigava, me chamavam de tiçã, cabelo fuá, cabelo de bombril e tudo mais que se ouve aí. Quando eu ouvia, era choro, aí que eu me revoltava mesmo, aí que eu dava cascudo, chinelo voava, aí que eu ficava brava mesmo. Mas por conta dessa situação, né? Não é legal você ouvir, porque se você ouve, se alguém fala mal do seu cabelo, você vai encarar aquilo como ruim, como não bom, né? Porque tá sendo criticado, né? Agora, se você fala, ai, seu cabelo encaracolado, né? Vai ser uma coisa legal. Agora você fala, seu cabelo fuá, vai ser algo mais pesado, algo de negação. E isso não é legal. Eu trazia isso como algo ruim, negativo, né? Porque de fato é. Bem pesado. E dentro de casa não tinha uma instrução pra eles sobre essa importância, esse respeito em relação à cor? Então, minha mãe via só como molecagem, né? Ela não falava, para de... Não. Chegava um momento que ela falava, para de ligar sua tia, ela é sua tia, né? Respeita minha irmã também, que era mãe dos meus sobrinhos, falava, respeita sua tia, que ela é sua tia, né? Não pode ficar xingando ela desse jeito. Mas não era tão frequente, né? Era apenas quando acontecia esses episódios. Não teve, assim, uma educação de como a gente vê hoje. De toda essa importância de falar, olha, o seu cabelo é lindo, você é linda da sua cor, você é importante, você é igual aos outros, você só diferencia nesses aspectos, somos todos seres humanos, né? Não tinha toda essa dedicação. E também a representatividade. Hoje você tem uma apresentadora negra em um telejornal em horário nobre. Hoje você tem atrizes com a sua aparência normal, não que seja normal, mas tipo assim, sem forçar, sem utilizar, sem se enquadrar no padrão branco, né? Exato. Tem esse reconhecimento que é fundamental. Mas como que você tem o contato com a cultura afro? Como que eu tenho contato? Seguindo muitas pessoas no Instagram, primeiramente. Mas também, a partir do momento que a gente busca conhecer, é que a gente vai, de fato, descobrir. Só esperar que as coisas venham até a nossa mão, não vai acontecer, que né? Já falei aqui, né? Então, eu tive contatos com pessoas super estudadas dentro da universidade mesmo, né? Pessoas que vinham de fora de falar da sua trajetória. Poxa, quando eu fui lá pra Salvador, lá, já contei pra você que eu me senti em casa, né? Eu me senti ali, todo mundo irmão, todo mundo irmão mesmo, porque eu me sentia muito em casa, irmãos de cor, irmãos de sangue, né, mesmo. Tu traz toda essa memória ancestral ali de pertencimento, né? Ou seja, a maior parte foi quando eu viajei para outros lugares, porque ainda assim aqui em Vilhena, a gente sabe que a maioria é branca, né? Tem muito sulista aqui em Vilhena, né? Então, morar também em Vilhena, ser de Vilhena, contribui para eu não participar dessa comunidade, né? Também. Assim, você também tem um texto performatizando o ser afro, né? Como que você desenvolveu ele? Não sei se foi um pedido de alguém, se foi vou colocar em vídeo, em visual que eu escrevi. Mas como foi na época do dia 20 de novembro da Consciência Negra, eu acho que eu aproveitei ali que eu tinha um texto e performatizei ele. Trouxe pra ser mais visível também, né? Porque muitas pessoas são mais... A gente alcança mais pessoas pelo que a gente vê do que quando a gente lê, né? São públicos diferentes, da escrita e do visual. São públicos diferentes. Então eu aproveitei essa oportunidade. Foi feito lá em casa mesmo, né? Aquela coisa do peguei um tecido branco, coloquei ali atrás. É que faz muito tempo esse vídeo, faz muito tempo.
Mas eu tinha, né, todas essas coisas. A roupa que eu estava vestida lá era tipo um vestidão, assim, que era da minha mãe. Eu vesti ele e eu tinha um turbante. Eu tava de trança na época, mas eu também tinha um turbante. E esse brinco aqui escrito afro. Que daí, conforme eu vou lendo, eu trago os dados, né, sobre o racismo no Brasil. Né, que embora o Brasil tenha muitas pessoas pretas, assim como nos Estados Unidos também, ainda assim há muito racismo. Coisa que a gente não consegue entender, né? E o chocante, não sei como são os dados hoje em dia, mas no estado que tem mais negros, que é na Bahia, é o lugar onde também sofre mais racismo. Mais racismo. E violências, né? De todas as formas, com o povo preto. Então, eu trago esses dados e depois vou lendo o meu texto de Ser Preta é Ruim. Onde eu trago essa memória, né? Que quando saiu a briga em casa, eu era chamada, né? De tição. Ou quando a gente tá na escola, que você tá lá brincando e você começa a suar, né? As pessoas já se afastam de você, ou você sou muito alto, ou tem um pé grande, isso vai... as pessoas vão se afastando de você. Toda essa questão estética, né? Vai afastando as pessoas de você, em alguns contextos. E depois eu vou falando sobre mais pro final, eu vou falando dessa luta que eu tenho a favor das mulheres pretas, né, se assumirem com seus cabelos, né, que ainda é um processo, né, diário. Você contou que na sua família o seu pai era negro. Ele tinha alguma influência também? Ele te mostrou alguns caminhos afro? A mãe dele era preta. No caso, a mãe dele era uma preta índia, que ela tinha cabelo liso. Ela tá Tipo viva minha mãe. ainda. Sim. Uma preta linda, gente. Ela hoje tá baixinha, né? Porque quando a pessoa vai ficando velha, ela vai diminuindo, né? Eu acho. E a minha avó é preta. Minha avó... O meu avô, ele não é tão branco. Ele é mais pra pardo, assim. Mas o meu pai, ele sempre teve... Hoje, pensando sobre essa questão, eu vejo que o meu pai, ele sempre defendeu essa questão da mulher preta ser assumida. E ainda mais sobre a naturalidade. Ele não deixava, quando ele estava vivo, tirar a sobrancelha. Ele falava, a mulher tem que ser natural, como ela veio ao mundo, nada de tirar a sobrancelha, não. Ele não deixava usar saias em short, ele era bem conservador. Bastante. Era bem conservador. Quase Hoje em dia, assembleiano. quase assembleiano, quase presidente. Se meu pai fosse vivo hoje, não tinha feito um monte de coisa que eu já fiz. Verdade, menina. Ou seja, ele sim, ele teve... Eu era muito mais apegada ao meu pai. Eu acho que por ele ser da mesma cor que eu, né, eu me sentia assim, muito mais íntima, muito mais próxima dele. Ele sempre me preparou e mostrou e acentuava a minha beleza. Ó, minha filha, você é linda, olha, sua cor é linda, seu cabelo é lindo. Você tem que ser natural, né? Com as suas sobrancelhas, com as suas unhas, do jeito que você é. Você é linda, né? Teve todo esse cuidado aí que eu acredito que pais têm como mulheres, com as Consciência, filhas, principalmente. né? Exatamente. Ele atuava como o quê? Ele era serralheiro. Nossa, Ele desmatava as árvores. Mas olha que parte aqui, tinha uma madeireira por aqui. Martendal, eu acho que era por aqui. Era por esse fim de música que ele trabalhava. Uhum. Martendal. Qual era a pergunta que você tinha feito mesmo? O que ele trabalhava. Ele era serralheiro. Ah, sim. E ele queria que eu fosse repórter. Eu falei pra você. O sonho dele? Sério? E por que essa profissão? Eu não sei. Ele assistia muito jornal. Acho que o mal dos pais, né? Eu acho que o sonho dele era me ver no jornal que ele ia assistir, menina. Sério. Eu aprendi a assistir jornal com ele. Foi, a gente assistia ele no Jornal das 1, assistia o Jornal das 10 ali, era tudo com ele. Eu acho que é por isso que ele queria que eu fosse Ele faleceu há pouco tempo? Faz um tempão, foi em 2009. O que aconteceu com ele? Ele morreu afogado. Afogado? Morreu afogado. Nossa. Não sabia nadar. Um baita homem não soube nadar. Caiu na ponte, uma estrada de madeira. Mamoré. Uau. Pesado. Exato. Voltando agora, você disse que você produz diários de bordo, então significa que você tem feito várias viagens, tá? Certo. Quais foram os lugares que você conheceu e o que te motivou aí neles? Eu conheci, acho que 5 estados brasileiros. Ai, que legal colocar na palma da mão assim. Já tem uma mão de viagem. Eu tenho uma mão de viagem. Gente, hoje eu vejo assim, com muita gratidão essas viagens que eu fiz.
Eu agradeço muito a Deus mesmo essas oportunidades que eu tive. Muito mesmo. Porque não é fácil fazer viagens, não é fácil viajar. Viagem não é assim. Não é todo mundo que. Também não é todo mundo que gosta de viajar. Tem muita gente que gosta de ficar ali no seu cantinho, quietinho. Tem medo de avião, né? Tem medo de acidente de trânsito, de avião que seja. Mas para pessoas que gostam de viajar, a gente encontra muitos empecilhos, né, para viajar. E sou muito grata por essas viagens que eu fiz. Eu já conheci Paraty, no Rio de Janeiro, São Paulo, capital, Salvador, Bahia, Uberlândia, Minas Gerais e Fortaleza, Ceará. E o que te levaram até lá? A maior parte foi enquanto eu estive na universidade. Foram viagens que eu fiz ali com o pessoal da faculdade, com professores, né? Foi pra apresentar trabalhos, foi pra conhecer os eventos mesmo, né? E São Paulo e Fortaleza foi mais pra curtir, né? Pra conhecer ali. Em 2017 foi a minha primeira viagem que eu fiz com meus amigos. Foi quando eu fui pra Fortaleza. E foi uma grande viagem, assim, maravilhosa. Eu conheci o Nordeste e vi que também o povo nordestino sofre, né? Preconceito, né? Então são lutas parecidas que a gente, né, conhece aí. Você falou, na nossa outra entrevista, você chegou a falar sobre uma experiência de um congresso que você conheceu um ator. Conta pra gente. Foi! E eu fui a única tiete. Falei, o quê? Eu vou perder essa oportunidade? Porque, ó, a gente viajou em 11, cara. A gente viajou em 11. E eu sou bem pra frente. Eu me descobri pra frente. A minha universidade me deixou pra frente. A universidade me fez muita coisa, menina. Tava lá eu com minhas amigas Anneli, Viviane, Rosana, Célia, professora Rosana e outra professora lá. E daí a gente tava no evento Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. E era um evento de 5 dias, a gente alugou uma casa lá, foi uma aventura louca. A gente ia pedir pro Uber levar a gente, mas ele olhou o caminho, que era uma quadra, e falou assim, vamos andando. E o cara não quis ganhar dinheiro, velho. A gente tava com um monte de bala. A gente chegou 2 horas da manhã, a gente tinha uns Uber lá, a gente falou, ai, moço, leva a gente até esse endereço. A gente não sabia onde que era, né? Cidade nova, nunca fomos. Aí ele olhou lá no mapa lá e falou, isso aqui é logo ali. Ele não quis, só porque ele tem o trabalho de tirar e colocar malas dentro do carro. Que absurdo! O Brasil é incrível. Ele não quis ganhar dinheiro. Perdeu. A gente tava com muita gente, cara, e os 3 carros. Ele não quis. A gente foi andando na raiva, na força do ódio. E o ruim, o pior de tudo, é que a gente tava com malas de rodinha. E o chão é de pedras antigas, não é asfalto, são pedras, várias pedras, né, que eles colocam a parte retinha assim pra cima, mas são pedras, isso são encaixadas, isso em Paraty. Nossa. E a gente foi, 2 horas da manhã, com as malinhas pra casa que a gente alugou. Fomos lá, né, foi uma bênção, teve muitas coisas loucas e muitas coisas legais. E o escritor que estava sendo homenageado daquela edição era Lima Barreto. Nossa. Maravilhoso, Lima Barreto, que queria institucionalizar o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil. Loucura, assim. O cara revolucionário, pena que, né, ordens gerais aí não quiseram. Sempre quando tem um escritor que eles estão homenageando, eles levam também um ator para performatizar alguns textos, para fazer as leituras, para trazer diálogos, questionamentos. O da vez, já que era um escritor preto, né, Lima Barreto, eles trouxeram quem? Ninguém mais, ninguém menos que Lázaro Ramos, maravilhoso, nosso ator brasileiro aí, que, cara, muitas produções, muitas... Nossa, o cara é show, e super humilde e simpático. Eu só não tirei uma foto com ele, porque quase que me tiraram da frente do palco. Tipo, o Lázaro Ramos chegou, a gente já estava sentado na frente, né? Eu e minhas coleguinhas tietes, mas elas não estão, quanto eu. A gente tava lá na frente, ele chegou, boa noite, gente, tal, aquele era os trechos e tal, não sei o que, ele leu. Aí depois ele chegou lá pra frente pra ter um contato mais próximo com o público. E daí todo mundo se levantou ali pra bater pau, né, e tal, fazer foto. Eu falei, o quê? A gente tava na terceira fileira das cadeiras. Eu me levantei e fui lá pra frente, o palco tá aqui. Eu fui ficar assim, ó, da frente do Lázaro Ramos. O quê? Cara, é um ator, eu acompanho só pela televisão. Eu não sei
fui lá e... Ai, dei um cheiro. Entendeu? Fui, véi. Não sei quando eu vou de novo. Que vexame maravilhoso! Tipo, a cara dele. Ele não era a única eu, né? Tinha outras lá, mas eu, de Vilhena, estava lá, marquei minha presença, fiz meu papel. Vilhena tá marcando presença aqui. Aí minhas amigas lá, assim, Gente, tá bom, me puxaram, literalmente me puxaram, assim, aquela coisa de segura que eu tenho um problema. Gente. Foi, me puxaram, não deixaram ficar lá fazendo fotos. Eu ia falando, só de rondônia. Não consegui nem conversar com ele? Não deu tempo. Nem autógrafo, nada? Não deu tempo, velho. Gente! Não deu tempo. Sério, depois só a gente viu ele saindo lá do evento, saiu correndo pra pegar o carro lá e tal. Mas isso já foi bem rápido. Mas sim, tietei com o Lázaro Ramos. Tietei, eu interno, tava todo de branco, assim, terno e tal. Muito lindo. Tem uma outra história também de uma confusão em que acharam que você era uma atriz, né? Em uma dessas viagens. Conta pra gente. Foi nessa primeira viagem que eu fiz lá pra Fortaleza, Ceará. Cheio de emoções. Lá a gente fez vários passeios. A gente foi pro Beach Park, né? Que é um dos maiores parques aquáticos que tem aqui no Brasil. Além de visitar as dunas, né? E lagoas transparentes de água, né? Salgadas que tem lá. E lá tem várias lagoinhas que tem redes que ficam fincadas dentro da água. E ficam vendedores ambulantes ali e tal, pessoas que cuidam de equipamentos pra gente brincar, descer de morro e tal. E nesse lugar, era Jericoacoara, Nossa. tinha um senhor lá que tinha eu acho que era caiaque o nome era tipo um bote, assim, um negócio compridão. É caiaque. Caiaque, né? Que você Mas é senta lá individual. dentro. Sim, é caiaque. Este daí. E eu fui. Tava com 2 amigos meus. A gente foi naquele negócio lá. Estava eu lá me preparando para subir na diversão. Meu cabelo do tamanho do mundo. Preta, bem... Tava queimada de sol, amiga. Tava muito queimada, só tava surreal o negócio. Tava com a cor do microfone aqui, ó. Microfone, ó. Biquíni bem de rica, assim, sabe? Listrado de branco e azul, assim, muito. Tava me sentindo a atriz. Tava... E daí o mocinho, ele parou, assim, viu? Me ajeitando pra entrar lá dentro. Ele parou, olhou, assim, olhou aquele tanto de cabelo, deu quase um 360, assim, na minha cara. E falou: Ô moça, você é aquela atriz daquela novela da Globo? Da advogada? Ele até falou o nome lá, mas faz muito tempo eu não me lembro, porque eu também não acompanhei novelas. A Cheryl Menezes. Ele falou: Você é aquela atriz da Globo que tá fazendo aquela novela de advogada? Eu não aguentei, gente. Eu achei de rir. Meus amigos estavam próximos. Eu só virei pra eles e falei: Não, eu não sou. Queria. Podia ter a dado uma fama, carteirada. o Sim, dinheiro, sou fotógrafo. né? Toda aquela, né, formosura de mulher. Não, eu era pra frente, mas eu não era tão ainda. Poderia. Hoje, se acontecer de novo. Eu tirei uma foto e falei: marca esse Instagram aqui, que é da minha assessora pessoal. Verdade, seria uma Eu boa. faria super. Seria uma boa. Mas eu fui muito inocente. Muito assim, não, vou cuidar da minha fama de ser de Vilhena mesmo, não vou pegar a fama dos outros. Coisa diferente que aconteceu, mas aí eu acho que eu não te contei. Conta, Eu conheci então. a Luísa Sonza. Eu ia te perguntar, que eu vi uma foto. Como assim? Como aconteceu isso? Pera. Então, menina, indo nesse rolê de São Paulo. Tava voltando lá da Liberdade. Fui conhecer uns museus que tinha pra lá, uns museus históricos. E daí eu tava voltando já, eu sempre passava pela Paulista. Tava bem de bom, sol quente e tal, tava de trança, de macacão. E daí, ali perto de um shopping que tem uns 3 shoppings lá na Paulista. Perto de um shopping que fica bem mais no meio ali. Eu tava andando e tem tipo um bosque que fica bem do lado ali. Tava toda uma parafernália de câmera, microfone, produção e tudo. E 2 pessoas, eram 2 youtubers. Não eram 2 youtubers, eram o youtuber e a Luísa Sonza. Quem é o youtuber, lembra? Eram que, na época, não sei se ele ainda usa, um boné vermelho. É muito difícil descrever essa pessoa. Gente, o youtuber usa boné vermelho. Eu Boné sei que o vermelho. Edu Coffee só vive de boné, mas... Na época eu sabia o nome dele. Gente, não faço ideia. Não é Matheus Canela? Não, Matheus Canela... Matheus Canela. Não.
Ele tava com boné vermelho. Tava com boné vermelho. Complicado. Tinha cabelo preto. Ai, véi, sério, eu já pensei em procurar qual é a cara de youtuber famosa de Vilhena. Mas. De Vilhena não, de São Paulo. Né? Mas é porque eu não acompanho muito. Uhum. E daí tava esse rapaz e essa moça loira. Ela tava com o cabelo comprido na época e tal. Tu foi em que ano? Era. Acho que era 2019 ou 2018. E daí tava toda aquela equipe, câmera, eu, né, fotógrafa, tava com a minha câmera ali. Falei, pô, momento de ser tiete de novo, vou aproveitar dessa situação. Vi gente e vi câmera, gente que eu falei, deve ser famoso, velho, deve ser. Tá aqui, tava com roupa da Coca-Cola. Falei, é publi! É publi! Vou tirar uma casquinha e fazer uma foto. E daí eu cheguei na mulher, né, que era a menina, a sonsa. E pedi muito, mas eu não conhecia. Não. Eu não conhecia. Apesar que nesse período ela não tava tão estourada, né? Ela tava no período de namoro com o Whindersson e fazendo aquelas músicas mais melosinhas. Aí o boom dela é em 2019, 2020, com CDs. Pois. Mais dançantes. Pois é, mas também já era um pouquinho conhecida. Já era a namorada do Whindersson Nunes. Mas eu não conhecia. Eu pedi, falei, moça, tira foto comigo. Ela é muito simpática, né? Tiro. Tirei 3 fotos. Acho que postei 2. Eu vi no Insta. Você viu? Sim, eu tinha denotado. Eu preciso saber desse encontro. Fui, tirei e aí postei. Aí eu tava lá com uma amiga minha, né? Aí eu falei, amiga, essas fotos aqui que eu tirei de hoje, que eu sempre mostrava, essas fotos que eu tirei hoje, né? Minhas fotos documentais, né? Fotos de jornalismo. E mostrei a foto com essa moça. Ela, para. O que é isso? Você tem foto com a Luísa Sonza? Quem é a Luísa Sonza, véi? Que ela é um pouco foqueira, não é? Hoje ela tá mais foqueira, né? Hoje ela não foi querer, é pop, aquele pop dançante. Ela tá no ritmo da Anitta, digamos. Caliente. É isso, Caliente. sensual. Sensual. Sim. Falei, quem? O Whindersson Nunes. Falei, Whindersson Nunes, conheço. Mas aí foi essa coisa aí, de não ter conhecido a Luísa Sonza só depois que eu fui notar que eu tava com uma celebridade e não aproveitei mais. Eu lembro que a gente tava conversando, você falou que dessas viagens, vocês foram apresentar um projeto de leitura na Escola Arlete. Conta pra gente como é que foi isso. Isso, quando a gente foi lá pra Salvador, em Bahia, foi uma das viagens mais esperadas, porque meu pai tinha o sonho de conhecer a Bahia. E daí, quando ele faleceu, eu peguei esse sonho pra mim. Falei, não, eu tenho que ir pelo meu pai, tenho que realizar esse sonho. E daí, para essa oportunidade, eu participava do grupo de pesquisa de EPOEC, grupo de pesquisa em poesia brasileira. E eu fui junto com as professoras doutoras, Milena e Rosana, apresentar esse projeto de literatura que a gente desenvolvia dentro do grupo de pesquisa na Escola Maria Laerte de Toledo. O que era esse projeto? A gente pegava poesias e poemas brasileiros, de poetas brasileiros, contemporâneos e também mais antigos, e lia em contraturno com os alunos. E trazia ele para reflexão, né? Tanto questão de contexto mesmo, de escolas literárias, e também ali só pensar a poesia enquanto poesia. E a gente pegou toda essa matéria, todo esse assunto, e levou para apresentar lá no Endip. Endip, evento... Endip. Eu vou lembrar agora qual é o significado da sigla. Mas envolvia essas questões educacionais. E a professora Milena, ela já estava lá na Bahia, ela também desenvolvia esse mesmo projeto com os alunos lá da Bahia. Ou seja, a gente fez esse contraponto, como eram essas realidades ali da região norte e da região nordeste. Foi muito legal. A gente foi para conhecer onde seria apresentado o nosso trabalho no primeiro dia quando a gente chegou. Aí, Salvador, amiga, você vai ficar só no hotel sabendo, vendo a apresentação dos outros? Quando eu vou voltar na Bahia? Pergunta pra mim. Eu não sei qual é a hora, não. Nem eu, nem as outras pessoas foram comigo. Aí a gente foi o quê? Pelourar, a gente foi pra praia, pra conhecer Bahia, velho. Tava ali numa viagem. Eu tinha recebido, olha que legal, até uma bolsa na época, porque como era para apresentar um evento acadêmico, eu recebi essa bolsa lá da Unir, que ajudou a custear as passagens. Foi muito legal, assim. Quando eu tava no grupo de pesquisa também, eu recebi a bolsa, ou seja, teve esse apoio aí que a universidade prestou pra quem fazia ali, participava dos eventos.
E depois de muito pelourar, depois de muito conhecer Pelourinho e de cultura e as baianas, o que a baiana tem e tudo, e comer siri, camarão, acarajé, depois de conhecer tudo isso, a gente foi e apresentou o trabalho lindamente, foi bem legal. Ali eu tive um momento de fala, assim, de igual para igual. Ali, o mesmo tanto que eu falei, as professoras também falaram. Foi um momento, assim, bem de equilíbrio, né? E depois teve um momento de interação, em que as pessoas que ouviram também participaram e perguntaram e quiseram saber como era a nossa realidade. Não só saber se tem mesmo onça em Vilhena Rondônia, se os alunos sabem ler. Não foi só isso, né? Eles viram que a gente tinha um trabalho sério, que a gente estava mostrando aquilo, quiseram participar e se inteirar do que estava acontecendo. Né? Ou seja, foi uma experiência muito maravilhosa. Jenny, qual a sensação de visitar um estado em que você reconhece os seus pares, os seus ancestrais? É muito emocionante. É muito emocionante, porque para todo lugar que eu olhava, eu até coloco isso lá no texto, para todo lugar que eu olhava, que eu via, para um lado, para o outro, para cima, para baixo e infelizmente para baixo, porque embora tenham pessoas ricas pretas, também há pessoas pobres pretas, pessoas que também estavam na sarjeta, também pessoas que também eram mendigas, né? Então, infelizmente, também quando eu olhava assim para baixo, era o mesmo sentimento de pertencimento, sentimento de eu sei de onde eu vim, eu sei de qual comunidade eu pertenço, eu sei quem são essas pessoas, mesmo não me inteirando da realidade delas no tempo presente. Mas eu faço parte, né? Tipo, aquela coisa do pertencimento. Eu faço parte disso. Eu faço parte dessa comunidade. Né? Eu entendo. Eu tava até pesquisando um pouquinho mais e eu vi uma frase que a pessoa dizia: eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Né? Quem inventou a escravidão? Quem fez isso perdurar por tanto tempo? Aqui no Brasil e em tantos outros lugares. Né? Então, sou descendente de pessoas, né? Independente de. Você faz parte de algum grupo local que defende essa negritude? Sim, aqui em Vilhena tem que eu faço parte como pessoa física mesmo, da sociedade, o COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial aqui de Vilhena. Né? Tem diversas vertentes, tanto do comércio, pessoas da igreja, pessoas da sociedade, que é o meu caso, pessoas da educação, assim, de várias secretarias, né, do agro, do meio ambiente, e todo mundo ali que está participando com pessoas que têm esse lugar de fala, né? Até então, quando pediram para eu participar, pensaram nesse lugar de fala, não só para defender a pessoa que tá lá tem que ser preta, não, para dar essa visibilidade mesmo, que é a hora, que é o momento dessas pessoas, né, as pessoas pretas ocuparem esses lugares, né, elas que têm essa fala, ocuparem esses lugares. Então, é bem legal. Dentro dessa organização, tem algum projeto que está motivando, mobilizando jovens para esse reconhecimento, para essa valorização? Tem, inclusive vai acontecer, eu me inteirei das datas, vai acontecer tem oficina de dança e oficina de fotografia. Danças afro? Danças afro. Nossa. Danças afro. Vai acontecer no ginásio, naquela escola Tiradentes, lá no Tiradentes. Vai ter um horário que vai ser de manhã e outro horário que é 12h30. Um é 8 horas, o outro é 12h30. Se eu não me engano, amanhã. Mas ainda precisa confirmar novamente. Que vai ter esse momento da oficina, da gente se movimentar, de dançar, meio se exercitar, trazer o contexto histórico dessa dança, o povo que fazia essa dança, e depois trazer ali a reflexão. Eu falei demais, eu tô ficando rouca. Relaxa. Eu tenho vários timbres de voz. O meu também, o meu estridente. Eu falo baixo. E depois vai ter esse momento de conversa para cada um falar da sua realidade, o que cada um sabe sobre si, falar também por onde andou, o que você já conhece, para cada um ir se inteirando das realidades de cada um. Né? Porque eu tenho essa vivência, eu tenho essa minha experiência, mas outra pessoa que tá lá pode ter mais ou menos, mas que vai ser contexto diferente. Né? Eu, dentro da minha individualidade, tenho a minha experiência e você tem a sua, né? Diferente da minha. Além dessa participação especial dentro desse grupo, você tem algum projeto de lançamento para os dias de agora, de um livro, de algo do tipo?
Queria eu consegui, porque essas coisas são burocráticas e demoram. Sim. Eu consegui um patrocínio pra compra de outros livros desse ainda, pra fazer pra fazer uma noite ou uma tarde de autógrafos, né? Vai acontecer, tá em processo aí, junto com a Fundação Cultural, que vai estar Já fazendo tem um data apoio. definida? Não, ainda não tem a data. Era pra ser dia 21, mas o dia 21 tá muito em cima e o pessoal do patrocínio ainda tá organizando as questões dos pagamentos, porque não vai ser feito pra mim, pessoa física, vai ser feito para as instituições, né? Tipo a editora e depois para o transporte. Ou seja, trâmites, né? Burocracias. Então isso demora um pouco. Ainda quando eu fui fazer a cotação no correio, eles diziam, né, que como é livro, eles não veem como urgência, né, diferente de uma documentação ou de medicação, são coisas que vêm mais rápido. Sim. Então, vai acontecer. E está próximo. Em Só breve. não tenho data nem hora ainda. Ai, Jenny, foi incrível a nossa conversa, a nossa entrevista. Deixa pra galera acompanhar suas redes sociais pra estar te seguindo, vendo esses diários de bordo através de fotografia. Sim. Vai falar? Sim. Eu vou falar Claro. mais um pouco. A maior parte das coisas que eu tô fazendo, eu coloco tudo lá no Instagram, no perfil pessoal, que é o que eu mais movimento, que é a Jane, @Jane, meu nome é com DJEINE. Aí o da fotografia é Farias Fotografia. E tem o outro que é um projeto empreendedorismo, que eu não te falei, que é o Brechó Garimpei, que eu também me identifico muito com a questão visual e estética que ali a gente vai descobrindo nos looks, porque por meio de uma boa aparência, né, por meio de uma aparência você pode ser muitas pessoas, né, eu descobri isso, que por meio da roupa que você tá, você vai ter tratamentos diferentes. Então eu trago isso um pouquinho nesse meu projeto empreendedor, que é o Brechó Garimpei. Esse brechó é virtual ou é virtual, loja física? online. Como que você monta, organiza esses looks? Eu visto, eu gosto de provar as roupas. Eu não coloco no cabide ou em cima da cama. Eu gosto de provar as roupas e fazer os videozinhos lá e mostrar mesmo aqui, assim, eu apertei aqui, foi assim, foi assado. Pra aquisição, geralmente você compra de terceiros? Como funciona essa compra? Bazares. Bazares. Aí você monta os looks. Nossa, muito bacana. Curadoria, né? Que você tem que pensar em todo o qual vai ser o momento que a pessoa vai usar aquele look. Eu já penso no look, assim, enfim. Bem legal. Ai, bacana. Bom, gente, o Bragcast fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se tiver sugestão de entrevistado ou perguntas para os nossos entrevistados, você pode deixar nos comentários dos nossos posts ou entrar em contato via DM. Tchau! Tchau!